Amigos, permitam-me conduzi-los por uma jornada que transcende o tempo e toca os recônditos da alma. Imaginem um homem cujo nome ecoa em corações há séculos, cujas palavras ainda ressoam nos ventos da eternidade. Jesus, o Filho do Homem e o Filho de Deus, nasceu em uma manjedoura humilde. Ele não usava coroa, mas carregava a esperança de toda a humanidade. Seus olhos contemplaram a alegria e a tristeza, a fome e a fartura, a dor e a cura. Ele caminhou pelas estradas empoeiradas, tocando leprosos, abraçando pecadores, e seus passos deixaram marcas na história. Jesus não veio como um rei triunfante, mas como um servo amoroso. Ele ensinou sobre amor, perdão e compaixão. Suas parábolas eram como pérolas escondidas, e suas palavras como raios de sol perfurando as nuvens. E então a escuridão se aproximou, a traição, a cruz, o silêncio. Jesus carregou nossos pecados, nossas dores, e naquela sexta-feira sombria, ele disse: está consumado. Hoje, querido amigo, talvez você esteja enfrentando suas próprias sombras, as dúvidas, as incertezas, os momentos de solidão. Mas lembre-se, assim como Jesus, você não está sozinho. Ele é a luz que brilha nas trevas, a esperança que nunca se apaga. Ele conhece suas lágrimas, suas lutas, e estende a mão para você. Acompanhe agora a história de Jesus, curta o vídeo e se inscreva nesse canal para ajudar nosso trabalho. Deixe nos comentários: eu creio na luz. E que a graça do Senhor esteja convosco. A história de Jesus. Desde os primórdios, minha história tem sido contada de muitas maneiras, mas deixem-me compartilhar com vocês, diretamente da fonte, o relato de minha vida. Meu nome é Jesus Cristo. Nasci em um tempo de promessas e profecias, uma época que esperava ansiosamente por mudança. Minha mãe, Maria, era uma mulher de fé inabalável, escolhida por sua pureza de coração. Lembro-me de ouvir como um anjo, em visão resplandecente, anunciou minha vinda a ela, deixando-a ao mesmo tempo atônita e humilde perante tal honra. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, foi um encontro entre o divino e o terreno, um sussurro do céu que mudaria o curso da história. Maria, com seu coração puro, recebeu a notícia de sua gravidez com uma mistura de temor e alegria. A promessa de que seu filho seria a luz para as nações era tanto um peso quanto uma bênção. Numa tarde tranquila em Nazaré, Maria estava envolvida em suas tarefas diárias, quando o espaço à sua volta foi repentinamente preenchido por uma luz deslumbrante. O anjo Gabriel, mensageiro celestial, manifestou-se diante dela, não com a forma terrível que muitas vezes se atribui aos seres celestiais, mas com uma aparência que irradiava paz e majestade, tranquilizando o coração humano perante o divino. Salve, ó agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, disse Gabriel, com uma voz que era tanto um conforto quanto um chamado ao destino. Maria, apesar de sua fé, não pôde deixar de sentir um misto de surpresa e inquietação. A presença de tal ser em sua modesta casa, dirigindo-lhe palavras de tal envergadura, era um mistério envolto em assombro. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Prosseguiu o anjo, desvendando o plano divino que colocaria Maria no centro de um evento sem precedentes na história humana. Maria, ainda tentando compreender a magnitude do que lhe estava sendo revelado, questionou o anjo, movida por uma inocência e uma sinceridade profundas. Como se fará isto, visto que não conheço o homem? Sua pergunta não era de dúvida, mas de busca por entendimento de como a promessa se manifestaria. Gabriel, em sua sabedoria, explicou-lhe que o santo que nasceria seria chamado Filho de Deus, não por meio de meios humanos, mas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Era uma promessa de que o impossível se tornaria possível, que a fé e a obediência dariam luz à esperança para todas as nações. A resposta de Maria ao divino convite foi um eco de sua fé inabalável e sua entrega total à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Com essas palavras, Maria aceitou não apenas a honra, mas também os desafios que acompanhariam sua missão. Ela se tornou o vaso através do qual a luz divina entraria no mundo, um exemplo de fé e coragem para todos os que ouviriam sua história. José, meu pai terreno, encontrou-se num momento de profunda introspecção e desafio, diante de circunstâncias que desafiavam toda a lógica e compreensão humana. Homem justo e temente a Deus, sua vida foi subitamente envolta em incertezas quando soube da gravidez de Maria, sua prometida, sabendo que ele não era o pai. Em uma sociedade que rapidamente recorria ao julgamento e à condenação, José poderia ter tomado o caminho mais fácil, afastando-se discretamente para evitar o escândalo. No entanto, numa noite decisiva, enquanto o peso dessas preocupações turvava seu sono, José foi visitado em sonho por um anjo do Senhor. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta revelação não era apenas para acalmar seu coração, mas para colocá-lo como peça central no plano divino da redenção. A decisão de José após esse sonho revela a magnitude de seu caráter. Ao acordar, ele não hesitou. Com um coração movido pela fé e uma coragem que transcende a compreensão humana, José abraçou sua missão. Ele tomou Maria como sua esposa, enfrentando os murmúrios da sociedade e os desafios que viriam, com uma resolução inabalável. Esse ato de fé incomparável não apenas salvou a reputação de Maria, mas também estabeleceu a família que acolheria e criaria o Salvador. José ofereceu-me uma vida de amor, proteção e um exemplo vivo de integridade e obediência a Deus. Ele assumiu a responsabilidade de criar um filho que sabia não ser seu biologicamente, com um amor e dedicação que poucos poderiam igualar. José ensinou-me não apenas o ofício de carpinteiro, mas também os valores de justiça, trabalho árduo e fé, que seriam a base de minha futura missão. O início da minha jornada terrena, marcado pela simplicidade de uma manjedoura em Belém, foi, de fato, um símbolo poderoso, desenhando uma linha inquebrantável entre a grandeza divina e a humildade. Este começo modesto não foi um mero acaso, mas uma mensagem viva de que a verdadeira essência da majestade reside não na opulência, mas na simplicidade e no amor puro. A chegada de Melquior, Gaspar e Baltazar, os três reis magos provenientes do Oriente, ao meu humilde berço, foi guiada por mais do que mera curiosidade ou desejo de prestar homenagem. Esses sábios, astutos observadores dos céus, foram movidos por uma profunda convicção após testemunharem o surgimento de uma nova estrela extraordinariamente brilhante. Eles interpretaram este fenômeno celestial não apenas como um sinal, mas como o cumprimento de antigas profecias que falavam da vinda de um rei, um Salvador que inauguraria uma nova era de paz e justiça para o mundo. Armados com esta crença, Melquior, Gaspar e Baltazar empreenderam uma longa e árdua viagem, levando consigo presentes de significado profundo: ouro, reconhecendo minha realeza; incenso, simbolizando minha divindade; e mirra, antecipando meu sofrimento e morte sacrificial. A visita desses magos não foi uma afirmação de fé na promessa de Deus e no cumprimento das profecias que apontavam para mim como a luz para iluminar as nações. Ao me oferecerem seus presentes, Melquior, Gaspar e Baltazar reconheceram em mim, ainda um infante, a esperança há muito aguardada de redenção e a verdadeira soberania que transcende fronteiras terrenas e reinos. Este reconhecimento
realizado por homens de grande sabedoria e conhecimento vindos de terras distantes, serviu como o primeiro sinal de que minha mensagem e meu ministério alcançariam todos os cantos da terra, unindo a humanidade sob o estandarte do amor e da paz eternos. Na minha infância, embora envolto na normalidade da vida em Nazaré, sob a tutela de meus pais terrenos, Maria e José, a singularidade do meu propósito neste mundo sempre pulsava no âmago do meu ser. Não era uma criança como as outras. Carregava em meu coração uma sabedoria e uma missão divinas, inscritas na minha alma, antes mesmo do meu nascimento. Aos 12 anos, esse chamado interno encontrou um momento de revelação pública, uma prévia do que estava por vir. Naquela época, como era costume para a nossa família, viajamos a Jerusalém para a festa da Páscoa, um dos eventos mais sagrados e celebrados entre nosso povo. Após os dias de festa, enquanto minha família retornava para casa, fiquei para trás, embora sem o seu conhecimento inicial. Movido por um impulso profundo, encontrei meu caminho para o templo, o coração espiritual de nossa nação. Lá, no meio de professores e estudiosos da lei, comecei a fazer perguntas, a procurar respostas, a debater pontos de vista sobre as Escrituras. Minha presença ali não era a de um mero aluno, mas de alguém que, mesmo na juventude, possuía um entendimento profundo e uma percepção das verdades espirituais que confundiam até mesmo os mais eruditos. As perguntas que fiz e as respostas que dei não eram simplesmente reflexões de um aprendiz. Elas revelavam uma profundidade de sabedoria e conhecimento que só poderia vir de uma conexão divina. Os que me ouviam ficavam atônitos, incapazes de conciliar a jovem idade com a maturidade e perspicácia do meu entendimento. Como sabe este menino todas estas coisas? Perguntavam-se. Minha habilidade de interpretar as Escrituras, de entrelaçar profecias e leis com a realidade do mundo divino e humano, era uma manifestação precoce da minha missão e da minha natureza. Quando Maria e José, após dias de busca angustiante, finalmente me encontraram no templo, minha resposta à preocupação de minha mãe foi um indicativo do caminho singular que eu estava destinado a percorrer. Por que me procuravam? Não sabiam que devo estar na casa de meu pai. Essas palavras eram uma verdadeira expressão da realidade inescapável do meu propósito divino. Mesmo com aquela pouca idade, estava intrinsecamente ciente de minha conexão com o Pai Celestial e do trabalho que vim realizar. Esse episódio aos 12 anos no templo foi uma demonstração precoce de sabedoria e autoridade espiritual, além de também um prenúncio do impacto transformador que eu teria sobre a interpretação das Escrituras e a compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Isso marcou o início de uma jornada pública que eventualmente me levaria de volta a Jerusalém, não mais como um menino entre eruditos, mas como o Messias, cumprindo as profecias que eu mesmo discutia e desvendava. O momento do meu batismo nas águas do Rio Jordão por João, conhecido como o Batista, foi um divisor de águas, tanto literal quanto simbolicamente, na minha jornada terrena. João, um pregador fervoroso do arrependimento e da purificação para a preparação do reino de Deus, era meu primo, e ele reconheceu a magnitude do que meu batismo representava. Ao emergir das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre mim em forma de pomba, enquanto uma voz do céu proclamava: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Esse evento validou minha missão e marcou o início do meu ministério público. Foi um testemunho divino da minha identidade e do propósito que eu estava destinado a cumprir. Após esse momento de consagração e revelação, senti o chamado para me retirar para o deserto da Judéia. Mas por que o deserto? O deserto é um lugar de isolamento, longe das distrações do mundo, onde a comunhão com o Pai poderia ser mais intensa e pessoal. Era necessário um período de solidão e preparação, um tempo para fortalecer o espírito antes de enfrentar os desafios que viriam. Assim, guiado pelo Espírito, parti para o deserto, onde jejuaria por 40 dias e 40 noites. O jejum, uma prática de renúncia e purificação, preparou-me fisicamente e espiritualmente para as tentações que enfrentaria.
O número 40 tem um significado profundo nas Escrituras, simbolizando um período de prova, purificação e preparação. Assim como Moisés jejuou por 40 dias no Monte Sinai, antes de receber as tábuas da lei, e o povo de Israel passou 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida, eu também passei por um período de provação no deserto para preparar-me para a missão que tinha pela frente. Durante esse tempo de isolamento, fui tentado por Satanás, que procurou desviar-me do meu caminho e missão divinos. As tentações que enfrentei foram fundamentais, não só como provações da minha resolução, mas como manifestações dos desafios que toda a humanidade enfrenta. A tentação de transformar pedras em pão, apelando para a satisfação material imediata. A oferta de todos os reinos do mundo, tentando-me com poder e glória terrenos, e o desafio de atirar-me do pináculo do templo, sugerindo uma demonstração espetacular de poder divino para ganhar seguidores. Cada uma dessas tentações representava um desvio potencial do caminho de obediência e humildade que eu estava destinado a seguir. Minha resposta a cada tentação foi fundamentada nas Escrituras, reafirmando minha total dependência e compromisso com a vontade do Pai. Ao rejeitar cada tentação, reforcei meu propósito e preparei-me para a missão de levar a mensagem de salvação, amor e redenção ao mundo. Essa vitória no deserto foi uma declaração antecipada da vitória final sobre o pecado e a morte que viria com a minha crucificação e ressurreição. Portanto, o batismo por João e as subsequentes tentações no deserto foram etapas fundamentais na minha preparação para o ministério público. Eles representaram a minha total submissão à vontade do Pai, o fortalecimento do meu espírito para os desafios futuros e a rejeição das vias mundanas em favor do caminho divino que estava à minha frente. Vamos falar um pouco sobre os meus mais famosos milagres. O episódio das bodas de Caná, onde realizei o primeiro deles, aconteceu num contexto de celebração e união, essenciais à experiência humana. Nesse dia, eu, minha mãe e meus discípulos fomos convidados para um casamento em Caná da Galileia. No auge da festa, minha mãe, Maria, aproximou-se de mim com uma preocupação que poderia parecer trivial para o divino, mas profundamente significativa no reino humano. O vinho havia acabado. Num evento social daquela época, tal falha poderia ser não apenas embaraçosa para os anfitriões, mas também interpretada como um mau presságio para o casal recém-casado. Atendendo ao pedido implícito de minha mãe, instruí os serventes a encherem 6 talhas de pedra, usadas para rituais de purificação, com água, sem entender o propósito de tal ato, mas movidos pela fé na minha instrução, eles o fizeram. Quando a água foi servida aos mestres de cerimônia, havia se transformado em vinho, não qualquer vinho, mas um de qualidade superior ao que havia sido servido anteriormente. Esse ato não só salvou os anfitriões do constrangimento, mas também simbolizou a essência do meu ministério: revelar que, através da fé, o ordinário pode ser elevado ao extraordinário e que Deus se preocupa com as alegrias e as necessidades humanas em todos os aspectos da vida. A caminhada sobre as águas, por sua vez, ocorreu num contexto completamente diferente. Após alimentar milhares com apenas 5 pães e 2 peixes, incentivei meus discípulos a entrarem no barco e irem na frente para o outro lado do mar da Galileia, enquanto eu me retirava para orar. No meio da noite, eles se viram lutando contra o vento e as ondas, um cenário que reflete muitas das lutas que enfrentamos em nossas vidas. Foi então que me aproximei deles, caminhando sobre as águas tumultuadas, uma visão que inicialmente os encheu de temor, pensando ver um fantasma. Pedro, impulsionado por um misto de fé e incredulidade, clamou para que, se realmente fosse eu, o permitisse caminhar sobre as águas até mim. Com minha permissão, ele deu alguns passos antes que o medo o superasse e começasse a afundar. Minha mão estendida o salvou, acompanhada de uma pergunta que transcende o momento: homem de pouca fé, por que duvidaste? Este evento foi uma lição vívida não apenas para Pedro, mas para todos nós, sobre a necessidade de manter a fé diante das adversidades. O milagre foi um ensinamento de que, mesmo nas tempestades mais violentas da vida,
A presença divina está conosco, pronta para nos segurar quando a fé parece falhar. O poder sobre as águas não foi um sinal da autoridade sobre tudo que busca nos afundar, nos lembrando de que nossa fé deve permanecer firme, focada no divino e não nos temores que nos cercam. No incidente envolvendo a mulher acusada de adultério, eu estava ensinando no templo quando os escribas e fariseus trouxeram até mim uma mulher surpreendida em ato de adultério. Eles buscavam, além de julgá-la, também me colocar à prova, questionando se eu a condenaria de acordo com a lei de Moisés, que prescrevia apedrejamento para tal ato. Ao me apresentarem o dilema, estavam tentando encontrar motivos para me acusar, colocando a justiça divina contra a misericórdia. Em vez de responder imediatamente, abaixei-me e comecei a escrever na terra com o dedo, como se ponderasse a gravidade da questão. Quando insistiram por uma resposta, levantei-me e proferi as palavras que ressoariam através dos séculos. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Minha resposta desafiou a mentalidade punitiva da época e refletiu uma compreensão mais profunda da justiça e da misericórdia divinas. Um a um, começando pelos mais velhos até os mais jovens, eles se afastaram, deixando a mulher sozinha diante de mim. Ao final perguntei-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E diante de sua resposta negativa eu disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse ato não foi apenas um perdão, mas uma restauração da dignidade e um convite à transformação pessoal, destacando a misericórdia sobre o julgamento e a empatia sobre a condenação. A ressurreição de Lázaro, por sua vez, ocorreu em um contexto de profundo pesar e perda. Lázaro, meu amigo, juntamente com suas irmãs Marta e Maria, eram pessoas próximas a mim. Quando recebi a notícia de sua doença, demorei para ir até ele em Betânia, permitindo que os eventos seguissem seu curso natural até a morte. Ao chegar, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias, uma situação que para muitos simbolizava uma perda definitiva e a ausência de esperança. A dor de Marta e Maria expressa em suas palavras: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, refletia o desespero humano diante da morte. No entanto, minha resposta a Marta foi um anúncio do poder da vida sobre a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ao chegar ao túmulo e ordenar que removessem a pedra, enfrentei o luto das irmãs e dos presentes, mas também a finalidade aparente da morte. Minha oração ao Pai foi seguida pelo chamado poderoso: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, ainda envolto em faixas, uma demonstração de que a morte não é o fim, e que o amor e o poder divino são mais fortes que qualquer sepultura. Esse milagre transcendia a mera ressurreição de um homem. Era uma mensagem de esperança e de vida eterna para todos que creem. Um prenúncio da vitória final sobre a morte que eu mesmo iria selar com minha ressurreição. A cura do cego e do aleijado também foram momentos emblemáticos do meu ministério, ilustrando vividamente o poder transformador da fé e a amplitude da graça divina. No caso do cego de nascença, este encontro foi sobre a restauração de sua capacidade física de ver, mas também foi um ato carregado de significado espiritual e social. Enquanto caminhava com meus discípulos, eles me questionaram, refletindo a crença da época, se a cegueira do homem era resultado do pecado, dele ou de seus pais. Minha resposta desafiou essas noções, esclarecendo que sua condição não era uma maldição, mas uma oportunidade para que as obras de Deus fossem manifestadas através dele. Ao aplicar lama feita com minha saliva nos olhos do cego e instruí-lo a lavar-se no tanque de Siloé, um ato que em si mesclava simplicidade com profundo simbolismo, estava estabelecendo um precedente de fé e ação. Quando o homem obedeceu e voltou vendo, sua cura física se tornou um testemunho para ele e para toda a comunidade sobre a misericórdia e o poder de Deus. Mais do que a visão física, foi-lhe concedida uma nova visão da vida, uma perspectiva de fé e gratidão,
transformando-o de testemunha de sua própria limitação para testemunha da infinita graça. Da mesma forma, a cura do aleijado, especialmente notável no episódio junto ao tanque de Betesda, destacou a superação de limitações físicas e espirituais. O homem, que estava paralisado por 38 anos, jazia à espera de alguém que o ajudasse a entrar no tanque, acreditando que essa era sua única chance de cura. Meu encontro com ele foi direto e desafiador, perguntando-lhe se queria ser curado, para além da esperança vã nas águas agitadas do tanque. Sua resposta, embora tingida de desesperança, abriu o caminho para uma demonstração de graça que transcendia as barreiras da aflição física. Ao ordenar-lhe: "Levanta-te, toma o teu leito e anda", ofereci-lhe não só a cura física, mas a liberdade da condição que o definira por tantos anos. Esses atos de cura não foram meras demonstrações de poder. Foram ensinamentos vivos de que a limitação e a aflição, seja ela física, espiritual ou emocional, não são barreiras para a graça de Deus. Eles reafirmaram que a fé tem o poder de transformar completamente as circunstâncias da vida, aliviando o sofrimento físico e restaurando a esperança, dignidade e propósito. Por meio desses milagres, mostrei que a graça divina está sempre pronta para entrar em nossas vidas, nos elevando acima de nossas limitações e nos guiando em direção à plenitude. A traição de Judas Iscariotes é um dos momentos mais sombrios e complexos da minha jornada terrena. Judas, um dos 12, movido por razões que permaneceram enigmáticas, seja desilusão, ganância ou um mal-entendido do meu reino, optou por entregar-me nas mãos dos principais sacerdotes por 30 moedas de prata. Essa ação não só personificou a traição em seu sentido mais profundo, mas também iniciou uma sequência de eventos que cumpririam as profecias e a vontade divina. A prisão ocorreu no jardim do Getsemane, após uma intensa noite de oração, onde a angústia da iminente paixão se fez presente na solidão da noite, tão palpável quanto o suor que caía como gotas de sangue ao chão. Judas, conhecendo bem este lugar de retiro e reflexão, guiou os guardas até mim, identificando-me com um beijo, símbolo universal de afeto, que naquele momento tornou-se emblema de traição. O julgamento que se seguiu foi marcado por ilegalidades e injustiças, com testemunhos contraditórios e acusações forjadas. Diante de Pilatos, o governador romano, e Herodes Antipas, tentei mais por silêncio que por palavras, refletindo a soberania da verdade sobre as falsidades humanas. Pilatos, em um esforço para aplacar a multidão e lavar suas próprias mãos da decisão, ofereceu libertar um prisioneiro, como era costume durante a Páscoa. A escolha de Barrabás, um notório insurreto e assassino sobre mim, foi um momento revelador da natureza humana, preferindo a libertação de um criminoso à justiça e à verdade que eu representava. A crucificação, precedida pela Via Crucis, foi o ápice do sofrimento humano, marcada por zombarias, escárnio e dor física quase insuportável. Ao meu lado, um desses ladrões, reconhecendo sua própria culpa e a minha inocência, pediu-me: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." A ele prometi: "Hoje estarás comigo no paraíso", um gesto de misericórdia incondicional que ilustra a essência do meu ensino sobre o perdão e a salvação disponível a todos, até no último suspiro. Minha morte na cruz foi um momento de profunda escuridão e desolação, marcado pelas minhas últimas palavras: "Está consumado." No entanto, essa aparente derrota foi, na verdade, o prelúdio para a maior vitória. No terceiro dia, minha ressurreição marcou a derrota definitiva da morte e do pecado. O túmulo vazio, testemunhado primeiro pelas mulheres que vieram me ungir, tornou-se o sinal eterno da nova vida e esperança que ofereço a todos. A ressurreição foi mais do que a reafirmação da minha divindade, mas a garantia da promessa de vida eterna para todos que creem em mim. Ela selou o novo pacto entre Deus e a humanidade, inaugurando uma era de graça em que a morte não é mais o fim, mas a porta para a vida eterna ao lado do Pai. Este ato de amor incondicional e sacrifício supremo convida a todos a viver uma vida de fé,
esperança e amor, unidos na promessa da ressurreição. E agora, enquanto esperam minha volta, lembrem-se dos princípios que vivi e ensinei. Amor, compaixão, misericórdia e justiça não são meras palavras, mas o caminho para uma vida plena. Meu legado é um convite para cada um de vocês viverem à altura desses ideais, transformando seu mundo um coração de cada vez. Através desta história, minha esperança é que encontrem inspiração, não apenas para contemplar o divino, mas para agir com bondade e amor em seu dia a dia. A verdadeira fé se manifesta em cada gesto de compaixão, em cada ato de dar de si mesmo, refletindo a luz que veio para iluminar as trevas. Não se esqueça de se inscrever neste canal, dar like no vídeo e acionar o sininho das notificações.